Tanto quanto permitem os conhecimentos atuais da arqueologia, a cidade do Porto nasceu há cerca de 2500 anos, nos finais da Idade do Bronze, seguramente durante a Idade do Ferro, quando aqui se desenvolve um importante castro, uma citânia, naquele que hoje conhecemos como o Morro da Sé, mas também durante muito tempo era designado como o Morro da Pena Ventosa, o que nos diz bem das características desta elevação, um morro alto, batido pelo vento. Mas este morro possui uma condição estratégica que se virá a revelar como crucial na afirmação deste povoado. É porque não só se encontra debruçado sobre o Douro, que durante séculos, para não dizer milénios, foi uma das principais vias de ligação entre a fachada atlântica e o interior da península, mas também este morro, em pleno estuário, representa, juntamente com o que lhe fica em frente, o lugar onde as margens do rio mais se aproximam. E por isso, este é um povoado, desde sempre, vocacionado de modo privilegiado para as ligações norte-sul, mas também para essas ligações entre o Oceano Atlântico e o interior da península. E por isso, também desde as origens, este povoado estará vocacionado para ser aquilo que, afinal, as suas 5 letras nos sublinham: Porto. É com efeito como um porto fluvial na sua forte ligação ao mar que se encontra próximo, que a cidade do Porto vai nascer, se vai afirmar, crescer. E por isso também, ao longo dos séculos, os mariantes, os mercadores, os comerciantes sempre foram cruciais na história da cidade. E a sua atividade sempre foi também importante como fonte de receita para os senhores da cidade. A cobrança dos impostos sobre toda a atividade, sobre todo o bulício de trocas de mercadorias que se davam nas suas margens. E por isso a importância que também, desde sempre, teve a atividade alfandegária, as alfândegas, na cidade do Porto. Ainda Portugal não existia como reino independente e já em 1123, quando Dona Teresa e depois o seu filho Afonso Henriques vão doar a cidade do Porto ao bispo e no foral ao bispo Dom Hugo, em 1123, está já lá bem expresso algumas referências à atividade alfandegária, à cobrança dos impostos, fruto desta atividade mercantil. Aliás, esta cobrança de impostos, por vezes, era algo exagerada, vindo a dar alguns conflitos entre os mercadores, os burgueses, os homens do burgo e o seu senhorio, que, como vos dizia, durante alguns séculos foi o bispo da cidade. Aliás, quando chegamos ao século XIII, temos mesmo um aspecto muito curioso. Em meados desse século, o rei Afonso III dá importância aqui à margem oposta. A Gaia atribui foral em 1255. E depois o seu filho, o rei Dom Dinis, vai reforçar a importância desta margem oposta à da cidade do Porto, dando foral a Vila Nova, esta povoação que irá crescer e juntar-se a Gaia, dando assim origem a Vila Nova de Gaia. E muita desta importância que estes monarcas dão a Vila Nova tem a ver exatamente como ser uma possibilidade, uma alternativa aos pesados impostos que os mercadores tinham que pagar do lado do Porto. Aqui tinham também que pagar, só que já não era o bispo, era o rei e era um pouco menos. Bom, mas esta questão da atividade alfandegária fará com que, algumas décadas depois, vá surgir na cidade uma alfândega construída por iniciativa real. Vamos até lá. Ao contrário do rei Afonso III e do rei Dom Dinis, nos inícios do século XIV, o filho deste último,
Dom Afonso IV, em 1320, vai claramente afrontar o bispo neste conflito entre os habitantes da cidade e o seu senhorio, em torno destas questões alfandegárias. Com efeito, nesse ano, o rei Afonso IV manda construir um almacém, um armazém e uma alfândega, aqui, no interior da cidade do Porto. Em 1335, 15 anos após a deliberação do rei Afonso IV para a construção da alfândega régia, ela encontra-se finalmente concluída. Isto após vários protestos, nomeadamente do bispo e dos seus partidários. E percebe-se porquê. Porque a construção da alfândega régia neste local representa um claro colocar do rei ao lado dos habitantes do Porto, dos burgueses e dos seus mercadores, naquele que era um conflito que se arrastava há imenso tempo com o bispo. Ora, como nos explica muito bem esta maquete do Porto desses finais do século XIV, um dos motivos que tinha a ver com esta rivalidade, este conflito entre os portuenses e o seu senhorio, o bispo, tinha a ver com os limites do poder do bispo. Até onde é que eles iam do ponto de vista territorial? É que o documento pelo qual Dona Teresa e depois o seu filho Afonso Henriques tinham doado a cidade do Porto ao bispo não eram muito claros nos limites do lado poente. Diziam apenas que a jurisdição do bispo iam até ao rio. Ora, para o bispo, o rio era o Rio Frio. Esse pequeno rio que nasce sensivelmente onde hoje temos o Carregal, se despenha através das Virtudes e desagua na praia de Miragaia. Só que, para muitos dos portuenses, o rio a que se referia Dona Teresa não tinha nada a ver com esse rio distante, que ficará do lado de fora das muralhas fernandinas. Não. O rio era outro. Era o Rio da Vila. O rio que ainda nos nossos dias corre debaixo da rua Mouzinho da Silveira e que separa o Morro da Sé do Morro da Vitória. Ora, a construção da alfândega neste lado, na margem direita desse Rio da Vila, é um claro posicionamento do rei, dando razão à população da cidade. Os limites do bispo terminavam no Rio de Vila. E por isso, o rei construiu a alfândega aqui, na margem oposta. A alfândega será um imponente edifício constituído por duas altas torres. Eram, de facto, para a época, duas torres monumentais e que abrigavam para lá dos serviços alfandegários também a Casa da Moeda. Sim, cunhava-se moeda neste lugar. E no topo da torre mais alta, aqui ficavam também as dependências daquele que era o mais importante funcionário régio na cidade, o almoxarife. Ora, nos finais da década de 80 e inícios da década de 90 do século XX, desenvolveram-se escavações arqueológicas neste local, uma equipa dirigida pelo Dr. Manuel Real. E dessas escavações, juntamente com uma análise à documentação e também a um estudo das paredes, que revelaram cuidadas janelas com banquinhos namoradeiros, marcas da existência de lareiras e também de instalações sanitárias, coisa raríssima na época, vieram atestar que estávamos perante um espaço altamente qualificado. Aliás, sabemos também que Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, o casal real dos finais desse século XIV, quando viajavam pelo reino, se abrigavam, se alojavam nas casas dos almoxarifes. Ora, isto veio por isso dar razão à velha tradição popular
que citava este espaço como sendo a Casa do Infante, a casa onde nasceu o infante Dom Henrique. Mas essas escavações arqueológicas vieram também apresentar um conjunto notável de objetos ligados à própria atividade alfandegária. Por exemplo, objetos de ábacos e de outros instrumentos para fazer contagens e cálculos. Ou então objetos também ligados à selagem, uma tarefa, uma operação corrente aqui nas instalações alfandegárias. E como não podia deixar de ser, um grande conjunto de materiais cerâmicos. Mas estes são muito interessantes, porque datados entre o século XIV e o século XVII, são provenientes de um grande conjunto de lugares do norte da Europa e da bacia do Mediterrâneo, atestando as fortes ligações que a cidade do Porto tinha com essas áreas, ligações comerciais que, invariavelmente, tinham que passar por aqui, pela alfândega. Criada, como vimos, no século XIV, a Alfândega Régia do Porto, a Casa do Infante, irá acompanhar durante os séculos seguintes o desenvolvimento, o crescimento comercial da cidade do Porto. Mas este é um crescimento muito significativo, de tal forma que, a partir do século XVII, a Casa do Infante começa a ter dificuldade em responder às necessidades decorrentes da atividade alfandegária. E no século XVIII, no momento em que se registra um certo boom na atividade comercial da cidade, em parte impulsionada também pelo comércio do vinho do Porto, a situação torna-se mesmo incomportável. E começam-se a alugar novos edifícios para armazéns para a alfândega. Por exemplo, nos inícios do século XIX, em 1821, é alugado o edifício Saavedra, ficará conhecido como a Alfândega de Massarelos, e até há muito pouco tempo tinha aqui o Museu do Vinho do Porto. Serão mais de 20 os armazéns que serão necessários adquirir, alugar, para conseguir responder à necessidade de armazenar as mercadorias que têm que ser alfandegadas ou desalfandegadas. É uma situação incomportável. A cidade sonha com a construção de raiz de um grande edifício para a alfândega, mas a primeira metade do século XIX é muito conturbada. As invasões francesas, a Revolução Liberal, a Guerra Civil entre liberais e absolutistas. Mas a cidade não desiste de pensar num grande edifício, uma nova alfândega que se irá concretizar na segunda metade do século XIX. Ultrapassadas as grandes dificuldades e instabilidades políticas, financeiras, militares que afetaram o nosso país na primeira metade do século XIX, é no início dessa segunda metade desse século que, com a regeneração, finalmente se encontram as condições para avançar com esse ambicionado e ambicioso projeto da construção de uma enorme alfândega nas margens do Douro. Aliás, será um dos mais destacados nomes da política desse período, Fontes Pereira de Melo, que em 1856 vai contratar em Paris um engenheiro, Jean-François Coulson, para conceber e depois acompanhar as obras da construção da Alfândega do Porto. Obras que arrancam 3 anos depois, em 1859. E após 10 anos, em 1869, dá-se a inauguração do edifício, cujas obras, no entanto, irão prolongar-se durante a década de 70 desse século. Nasce assim um enorme edifício, que se mantém até hoje como um dos mais icónicos da cidade do Porto, aqui, nas margens do rio. Foi construído naquilo que era até aí uma extensa praia, a Praia de Miragaia. O edifício vai manter as linhas arquitetónicas que dominavam na cidade
desde os finais do século XVIII, o estilo neoclássico. É um projeto e um edifício que vai ser aplaudido por todos. Apesar de se resultar de uma encomenda do Estado, a verdade é que foi a Câmara Municipal que teve que o pagar e para isso contribuiu um enorme empréstimo. Destacar também o papel importante que teve em todo este processo a Associação Comercial do Porto. Mas no final, toda a gente estava satisfeita com o resultado de um edifício que sintomaticamente tem a sua fachada principal voltada não para Miragaia, mas para o Rio. Toda a gente estava satisfeita? Não. Havia quem não estivesse. O enorme edifício da Alfândega Nova foi construída naquilo que era uma extensa praia, a Praia Fluvial de Miragaia. Uma praia que resulta da ação ao longo de milhares de anos de erosão do Rio Frio, de que já falamos. Foi o acumular das areias que ali ia erosionando e que se acumulavam na sua foz que deu origem a esta praia, na qual há já muitos séculos, do lado de fora da cidade do Porto, se vai desenvolver um povoado de gente ligada às atividades fluviais, pescadores, construtores navais, cordoeiros e também mariantes. E por isso, uma terra que durante séculos teve uma forte ligação com o rio. Estas casas, com estes seus arcos, eram a linha da frente da praia, voltado para o Douro. E por isso se percebe quão impopular foi para as gentes de Miragaia a construção do edifício da Alfândega. Hoje, quando passamos na Rua Nova da Alfândega e olhamos para Miragaia, este antigo povoado parece-nos estar num buraco. Mas não, isto era a praia. Só que, a partir de meados do século XIX, a construção da Rua da Alfândega Nova e, obviamente, o erguer do monumental edifício condenaram Miragaia a este esconder em relação ao rio, porque agora a frente do rio estava tomada pela Alfândega Nova. Embora, visto do exterior, o imponente edifício da Alfândega seja dominado pelo granito, a verdade é que, no seu interior, do ponto de vista estrutural, o projeto de Jean Coulson vai socorrer de outros materiais de construção, adaptando-se às diversas funcionalidades do imóvel. Aqui dominam também a madeira, o tijolo e o ferro. Sim, o ferro, como podemos observar nestas belíssimas colunas. Esse novo material utilizado na engenharia e na arquitetura e que nas décadas seguintes iria dar origem a alguns dos mais emblemáticos imóveis da cidade do Porto, como as pontes Maria Pia e Luís I, o mercado Ferreira Borges, a cobertura do Palácio da Bolsa. Mas aqui, no edifício novo da Alfândega, temos a utilização do ferro de um modo pioneiro. O edifício da Alfândega é constituído por 5 corpos distintos. Aquele que mais se distingue é o corpo central, o mais imponente. Era aquele onde se encontrava a administração, o arquivo, a biblioteca, a tesouraria, entre outras valências. E depois, lateralmente, desenvolviam-se
dois outros corpos, a nascente e a poente, espaços mais vocacionados para armazéns, de início pensados de uma forma menos ambiciosa, mas que ainda durante a construção o projeto será alterado e passarão a contar também com 3 pisos, além, obviamente, desse espaço emblemático, surpreendente e monumental que são as Furnas, um espaço subterrâneo. Ora, estes diferentes corpos acabam por constituir um conjunto de pátios que eram cruciais para a circulação dos produtos. Aliás, esta questão muito prática da circulação das mercadorias no interior do edifício é bem evidente até aos nossos dias na preservação dos carris por onde circulavam os carros que permitiam a circulação das mercadorias. A partir dos anos 90 do século passado, os serviços da alfândega começaram a abandonar este edifício, passando em grande parte para o Freixeiro. O imóvel é então ocupado pelo Museu dos Transportes e Comunicações e pelo Centro de Congressos. Mas a memória da atividade alfandegária neste imóvel está bem viva um pouco por todo lado e muito especialmente neste espaço, um espaço privilegiado ligado à história do edifício. Aqui, uma exposição permanente socorre-se de uma notável coleção de objetos desde logo relacionados com a atividade burocrática da alfândega, as máquinas de escrever, os selos, os carimbos, os relógios, mas depois também todo um conjunto de outros objetos, nomeadamente ligados às questões dos pesos, das medidas, ou então também objetos laboratoriais para a análise dos produtos que aqui passavam pela alfândega. Há também um conjunto muito curioso de objetos e de práticas ligadas à arte do contrabando, mas que não foram suficientemente eficazes para passar nas malhas aqui da inspeção alfandegária. Mas todo o edifício apresenta com efeito um conjunto de objetos ligados à memória. Alguns de grandes dimensões, como é o caso de guindastes ou até mesmo da plataforma ferroviária. Sim, uma plataforma, um terminal ferroviário. Isto porque, a partir de 1888, a Alfândega Nova, passa a ser servida por um ramal, uma linha ferroviária. Era uma outra forma de facilitar o escoamento, a circulação, a distribuição das mercadorias. O comboio passa a ligar a Alfândega à estação de Campanhar. E o que muita gente não saberá é que hoje, quando circula aqui no túnel rodoviário da Ribeira, está a passar por cima de um outro túnel, o túnel ferroviário, que traz o comboio até à Alfândega. Aliás, a cidade do Porto é feita também dessa outra dimensão, de túneis, galerias, subterrâneos. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.
Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, Museu Interativo e Parque